Hoje o nosso tema é pais quase amigos. Aqueles pais que têm filhos ainda na adolescência, que têm filhos quando são mais jovens e, de repente, em vez deles serem pais, muitas vezes eles acabam sendo amigos ou irmãos, né? Será que, mesmo sendo jovem, esses pais devem manter a sua autoridade de pais? Ou, efetivamente, quando são mais jovens, a relação que se estabelece é diferenciada? Como é que foi com você, Kátia? Eu comecei a namorar o pai do meu filho com 16 anos e como eu era menina de família, então e minha mãe é mais antiga, assim, a gente não podia dizer que a gente estava tendo relacionamento, mas isso demorou um tempinho para a gente começar a ter um relacionamento íntimo. Nós nos conhecemos, foi a nossa primeira vez juntos, e aos 17 anos eu descobri que eu estava grávida. Só que eu não pude falar para minha mãe, porque, na verdade, a gente tinha medo. Então, no segundo mês, minha mãe viu que eu estava dormindo demais, que eu estava diferenciando o corpo, que eu fazia capoeira na época. E, no caso, ela me perguntou, no Dia das Mães, Kátia, você está grávida? E eu disse, tô, mãe. Só que minha mãe não queria. Depois dessa parte, minha mãe não queria meu filho. Então, tipo, do primeiro mês aos 6 meses, eu passei a não entender se eu ia ficar ou não ia ficar com meu filho desse tempo todo. Porque a gente não tinha estrutura da minha família, minha mãe não tinha me apoiado. Tanto que meu pai foi saber com 6 meses de gravidez. Quando meu pai soube, ele chegou e disse pra mim, não, eu assumo. Se ele não assumir, eu assumo, eu sou teu pai e a gente vai ter esse neto e eu vou ter nossa família. E foi dali que tudo ficou tranquilo. Só que depois do 7º mês, já tive ele de tanto esse problema que eu tive, de não ter uma estrutura, de ficar... A minha mãe, nós tínhamos uma família boa, uma vida boa, só que essa função do aconchego para ter um filho eu não tive quando eu tive meu filho. E no 7º mês eu tive meu filho, foi prematuro. E depois ali, como minha mãe se apaixonou por ele, porque ele era pequenininho, ele era engoadinho. E eu e o pai do meu filho ficamos casados 9 anos. 9 anos juntos, na batalha, nas coisas boas, nas coisas ruins. Só que a bebida nos separou. Aí eu perdi meu pai, depois eu me separei. Eu queria ter outro filho com ele, ele não quis. E logo depois, como eu trabalhava, estudava, fazia curso fora, a minha mãe pediu para deixar na casa dela, no caso. Então, todo dia de noite eu chegava, pegava ele e de manhã eu largava ele na casa da minha mãe. Pegava ele, toda semana era assim. Aí minha mãe faz uma caminha e deixa aqui. Tá bom, mãe. E eu deixei essa cama lá. No caso, eu deixei até hoje, né? Porque minha mãe assumiu como vó, mãe. Como ele é o único homem da casa, a gente é o único menino, então ela assumiu como mãe. Então, na verdade, a mãe, no sentido da autoridade, essa questão toda do relacionamento do teu filho, é a tua mãe. A minha mãe. Você é uma irmã mais velha? É assim uma que você se irmã falou? mais velha, uma amiga, uma mãe. Tudo que eu posso fazer por ele, eu faço. Hoje eu estou aqui eu sou de Porto Alegre, hoje eu estou no Rio de Janeiro em busca da minha área para poder dar um futuro bom para o meu filho. Eu não desisto, eu digo para ele, mãe, filho, a mãe está longe, mas eu não vou desistir por causa tua, que tu é meu objetivo maior. Tu é a pessoa que eu penso na lei. Meu pai fez por mim. Agora eu posso fazer para o meu filho, porque eu acho que a gente tem que lutar sempre. E se tem um filho, a gente vai até o fim. Que interessante que a Kátia está dizendo aí, você é meu objetivo principal. Então, eu estou trabalhando, estou me preparando para que você possa ter uma estrutura. Então, você desde cedo já vai declarando para ele, ó, você é uma motivação essencial para a minha vida, estou me estruturando, equilibrando para você tenha essa boa estrutura. Agora, existe uma estatística, e eu acho que essa relação de pai, filho, mãe, filho, vai ser muito de acordo com a motivação dessa gravidez. Existe uma estatística que desde 2011, por exemplo, em 2011, de 24.496 meninas de 10 a 14 anos foram mães. E de 15 a 19, 442 mil e alguma coisa. Essa estatística ela permanece em torno de 500 mil mães de 10 a 19 anos tendo filhos no Brasil todo ano. Então, aí uma coisa que eu acho interessante de entender é o seguinte, qual foi a motivação? Foi um filho planejado? Será que esse filho veio e ele interrompeu um projeto de vida? Se ele veio interromper um projeto de vida, como que essa mãe ou esse pai olha para esse filho agora? Olha com uma raiva, ou foi resultado de um abandono, um relacionamento sexual que não deu certo, o cara descobriu que a menina estava grávida e foi embora. Então, como é que ela olha para essa criança agora? Como fruto ao mal que alguém fez?
Então, tudo isso vai depender de como essa mãe ou esse pai vai encarar essa criança, principalmente a mãe, né, que geralmente acaba ficando naqueles relacionamentos que não dão certo. Quando tem os dois para compartilharem ali essa criação, você divide. Quando não tem os dois, uma pessoa vai ter que fazer o papel da outra. Que normalmente é a mãe, né? A grande geralmente maioria é a mãe. E ninguém faz perfeitamente bem o papel do outro que cabe ao outro. Ninguém tem esse dom perfeito para isso. Sabe o meu que a filho, está falando? Desculpa. O meu filho é o meu incentivo. Ele era pequenininho, eu parei no 2º grau, parei meu 2º grau quando eu fiquei grávida. E logo depois eu concluí. Quando eu tive ele, tinha 3, 4 meses, eu voltei terminar meu 2º grau. Fiz um supletivo, passei super bem nesse supletivo. E ele é meu incentivo, ele estava do lado da minha cama, assim, deitadinho, que ele era bem pequenininho. Eu estudava semanas antes da prova e ali eu passei super bem. Logo depois, 2 anos, eu comecei minha faculdade. Aí depois eu tive que parar, que eu perdi meu pai me ajudava. E hoje eu pago minha faculdade, eu fiz um técnico à distância, mas tudo pro meu filho. Meu filho hoje é meu incentivo. E esse é efetivamente um caso à parte, né? Sim, mas vale se notar que a Kátia fugiu à regra, né? Pois é, exatamente. Porque a regra há uma interrupção da carreira, dos sonhos, dos projetos de vida, de concluir. Porque geralmente a menina, quando engravida, ela faz ela opta por tomar conta da criança, tem a família também, né, junto, e tá certo, ela tem que assumir isso, ela tem que assumir, porque tem que ser uma coisa, a maternidade tem que ser responsável. Engravidou agora, bota na mão da avó, não, eu vou correr atrás da minha vida. Optou, não optou? Então, corra atrás com o peso, com a responsabilidade da maternidade. Tendo sido por uma escolha ou tendo sido por uma questão de uma falha técnica. Falha técnica e responsabilidade. Responsabilidade. Agora, se a criança existe, tem que assumir. Agora, queridos, uma questão assim, quando o pai, a mãe, esse jovem é muito amigo do filho, né, sem estabelecer essa relação como a gente está acostumado a imaginar de pai e filho. Eu quero já entrar no mérito da questão de pai e amigo, né? Mas quando ele é muito amigo do filho, isso pode atrapalhar o desenvolvimento dessa criança, pode prejudicar a maturidade dessa criança? Olha, a amizade enquanto carinho, ela é sempre bem-vinda, ela é sempre benéfica para a vida de qualquer ser humano. Mas a gente não pode confundir a amizade com permissividade e a amizade com falta de limites. Se houver essa demarcação dos limites, mesmo tendo sido mãe jovem, mesmo a idade não sendo tão próxima, tão distante, tem que haver uma fixação de limites. Então, se houver, alguém tem que dizer não. E a mãe e pai, não adianta querer ser bonzinho, temos que ser generosos, bons com nossos filhos. Mas, para o bem da vida dele, nós temos que dizer não. Nós temos que demarcar até onde eles podem ir, até para que vão bem, para que se dêem bem na vida, para que tenham uma vida tranquila e saibam ser conduzidos, porque senão fica... Aí há uma perda muito grande de autoridade, de referencial, de saber quem pode dar uma palavra na vida. Isso é fundamental. Dizer não, não pode se confundir. Também, exatamente. Eu, quando fui convidado para participar do programa, eu achei até um pouco engraçado, porque eu fui o pai, né? E minha filha, ela poderia ter aprendido já a primeira palavra quando me olhasse e falar benção avô, né? Eu fui pai, minha filha nasceu no mesmo mês eu fiz 43 anos. Então, minha filha, primeira filha. Mas isso daí vai muito também de como que você encara isso. Minha esposa, mais jovem do que eu, né, alguns anos. Então, o brincalhão lá em casa sou eu. Então, eu que brinco com a minha filha. Ela, às vezes, faz uma besteira, uma brincadeira lá, uma coisa engraçada, ela procura vir compartilhar mais comigo, porque parece que eu entro mais um pouco na brincadeira com ela, faço algumas palhaçadas, né? Fotos lá, brincando, só tenho minha cara fechada, mas eu sou um pai bem brincalhão com ela. Agora, estabelecer essa autoridade, estabelecer limites, se eu não faço esse papel,
quem é que faz, né? Então, eu posso ser até amigo da minha filha, mas não posso abrir mão de ser esse limitador, de ser esse que dá algumas permissões, que diz o não, que estabelece algumas regras, e irmão não estabelece regra para o outro, né? Amigo não estabelece regras, figuras de autoridade para o outro. É por isso que eu não posso abrir mão disso daí. Então, pegando até a questão da própria estrutura da personalidade, é bom que eu brinque, é bom que eu me divirta. Eu Mas não sabe tive o essa, limite, né? não tive essa possibilidade, não fui pai cedo para levar um menino, nem ser pai de menino, vamos jogar futebol, né? Embora eu goste de futebol, a minha filha não joga futebol, então, às vezes quer brincar de algumas coisas lá que eu não sei, né? Então, eu posso brincar isso daí, eu acho interessante. Outro fator também é esse fator do raciocínio lógico, dessa conversa, tá? De explicar razões. Mas mesmo quando eu estou explicando razões para o meu filho, minha filha, tem uma figura de autoridade que também está ali. É um pai ou uma mãe estabelecendo limites, entendeu? Dando orientações, por toda uma aparência racional, mas é uma figura que ele sabe que é essa figura de autoridade que está ali. Acontece comigo. Eu e meu filho, nós somos amigos, mas ele sabe que eu sou a mãe dele. Eu adoro que ele diz assim, a minha mãe, sabe? Eu tenho paixão, a minha mãe. Ele, sabe, enfatiza isso. Mas nós somos amigos, mas mesmo assim ele sabe que eu sou a mãe dele. Por mais que nós estamos longe um do outro, minha mãe cuida dele, mas ele sabe que se eu tiver que impor um limite, eu vou pôr o limite. A gente conversa. Essa amizade entre mãe e filha é bom, porque ele tem confiança em ti, sabe? Ele te passa as coisas que ele faz, ele te conta a verdade. Porque não adianta prender um filho, tu não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não pode beber. Não adianta. A gente só tem que ensinar aquilo que é o certo. Não use droga, vai estudar, que aos 25 anos já está formado. Eu tive tudo nas mãos, depois eu perdi meu pai, eu tive que aprender a andar sozinha. Então, minha vida mudou. Eu quero que meu filho tenha... eu estou estudando, estou tentando entrar na minha área, ter uma estrutura melhor na minha vida para poder dar um futuro para o meu filho. Esse é o meu objetivo. Que ele possa estudar, chegar aos 25 anos, estar bem na vida e depois estou tranquila. Aí a minha vida já está completa. Por etapas, vai completando um pouquinho, passo a passo, e ele faz parte disso. Vocês já falaram aqui, né, até deram uma dica que muitas vezes o pai, quando os pais têm uma idade mais próxima, pode acabar acontecendo da competição, né? Às vezes, talvez até a mulher, uma questão da mulher, possa acontecer um pouco mais isso, né? A mulher com a filha, sendo muito mais próximas, acaba que, né, usando a mesma roupa, usando a mesma roupa, acaba confundindo, de repente, não chama de mãe, que é para não parecer mais velha, questões dessa ordem. Querendo ser engraçadinha com os amigos dos filhos, também tem muito disso. Filho homem é o contrário, filho homem já é um pai. Para ti, te protege mais, ele cuida mais, tem ciúmes muito mais até que um namorado. Pois é, né? Mas será que esse tipo de relação é a relação que se espera? Quando isso acontece, será que os pais estão sabendo colocar as coisas nos seus lugares certos? Porque... Deixa eu colocar uma questão aí que está acontecendo hoje. Nós, como costumo dizer, nós vemos uma sociedade hoje do abandono, da falta de relacionamentos, de cumplicidade, de comprometimento. Muitas meninas estão se permitindo engravidar para que, tendo um filho, ela sabe que pelo menos durante um bom tempo ela vai ter um companheiro. Mesmo que seja uma menina, durante um bom tempo vai diminuir a possibilidade da solidão dela, né? E aí ela pode até criar algumas situações para que esse menino possa ser talvez o protetor dela. Não estou dizendo que é o teu caso, até porque pela circunstância você viveu casada durante vários anos, né? Mas a carência tem feito com que muitas mães, muitas meninas engravidem para poderem ter um protetor, um companheiro, alguém junto ali para poder compartilhar, porque a solidão é uma das piores coisas que existe no ser humano. E aí vai essa motivação do porquê que tem esse filho vai definir também como será essa relação. Então, isso me leva a uma pergunta, que é também uma das coisas que eu coloquei lá no iniciozinho do programa. Pai e filho, mãe e filha, podem ser amigos ou pai, esse negócio, né? Pai é pai, amigo é amigo. Essas coisas devem ficar estabelecidas e claras. Muita gente diz, olha, não tem esse negócio não, pai é pai, não é amigo, amigo é outra coisa. Logo depois do intervalo, eu preciso fazer um intervalo, vou para o intervalo e aí a gente fala sobre isso. Vamos lá.
eu quero mais.